vai acrescentar na tua vida. Porque nada está oculto dele. Amém? Ele olha para a terra e procura os fiéis da terra, diz a palavra. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar ao Senhor? Aleluia! Nós estamos no mês de março. Ainda faltam 9 meses para o final do ano, mas eu vejo que tem muitas pessoas que já estão com as suas expectativas frustradas, estão já desanimados, traçaram um plano no início do ano, no final do ano que se passou, e agora começam a enfrentar alguns obstáculos e alguns desafios, e começam a perder as suas esperanças. Mas aqui no verso 35 está dizendo: não abandonei, portanto, a vossa confiança. E essa confiança que eu estou dizendo a ti nesta noite não é a tua confiança. Nós temos que sim nos confiar em nós mesmos, sim. Nós temos que acreditar em nós, no nosso potencial. Mas a palavra diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. E assim como foi ministrado aqui nas quintas, que nós estudamos no livro de Efésios, estudamos armaduras, não adianta você ter toda a armadura e estar ali como sentinela se o Senhor não guardar a casa. O Senhor tem que guardar a casa, senão tudo é vão. Amém? Deus está falando contigo? Nós temos que confiar no Senhor. Amém? Quantos confiam no Senhor? Aleluia. Se você está abandonando a tua confiança, já tem perdido a esperança, nesta noite Deus vai renovar a tua confiança. Amém? Mas a tua confiança no Senhor, porque muitos confiam em si mesmos ou nos homens, mas não confiam em Deus. Tem pessoas que saem, jovens que saem para perder nas ruas, na noite, para ir em festas, e confiam uns nos outros, que vai dar um confronto com inimigos, mas não confiam em Deus, não entregam sua vida para o Senhor. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E nós temos que confiar em Deus. Amém? Muitos homens confiam em si mesmo, tantos como aqueles que são motoristas imprudentes, que às vezes se embriagam, ou independente disso, às vezes nem tomaram nada, e estão ali e fazem uma curva em uma velocidade acima permitida daquele local, e aí acaba acontecendo um desastre, se perde ou se perde a sua família, porque confia no seu braço. Mas não é dessa confiança que eu estou falando nesta noite, é confiança de confiar em Deus. Não abandonei a vossa confiança. Amém? Amém. Em Hebreus 13, só viram mais algumas páginas, você vai ver que Deus disse para nós, porque Ele não nos abandona, diz a palavra mesmo que um pai ou uma mãe abandonar o seu filho, Deus jamais vai te abandonar. E aqui na parte final do versículo 5 de Hebreus, olha o que diz aqui, amados. Diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus fala isso para nós, então olha só o que nós temos que dizer para Ele. Assim afirmemos confiadamente. Nós temos que falar a Ele: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o homem? Amém? Nós não temos que temer o homem. Talvez você tenha sido confrontado no seu trabalho, talvez pelo seu patrão, pelos seus colegas, ou pelo seu vizinho, ou talvez pelo seu esposo, ou pela sua esposa. Tem te confrontado, tem te ameaçado. Não temas, Deus é contigo, Ele não te abandona. Amém. Portanto, não abandone a tua confiança a Ele. Amém. Confia nele. Amém? Diz em Jó, capítulo 8. Vamos discorrer um pouco aqui com a palavra, amados, porque hoje é um culto da família. E quantos são filhos aqui? Aleluia, temos muitos filhos. É importante, alguns não vão levantar as mãos. É importante que você entenda que nós somos filhos de Deus. E filho não é servo. Servo recebe salário, filho recebe herança. Amém. Quantos recebem herança? Amém. Aqui? Quantos creem nas promessas das heranças? Eu tenho herança, eu não tenho salário. Amém? Aleluia. É importante que você entenda. Deus quer que você entenda. Jó 8. Versículo 13 diz assim: são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha.
Assim são as pessoas que estão no mundo. Aqueles que não confiam no Senhor, que se esquecem de Deus, que abandonam o Senhor, que abandonam a sua confiança. A firmeza deles é frustrada e muitas pessoas têm construído as suas casas, a sua família, não firmada na rocha, não firmada em Jesus, não na palavra, mas nos seus próprios conceitos, não nos princípios divinos. E aí se frustram e se separam. É um exemplo. A palavra diz que a confiança deles é como a teia de aranha. E você, quando vai ali para a sua casa, você vê a teia de aranha ali nos cantos. Você passa, você vê que sai facilmente. Amém? Amém. É assim a confiança deles. E ele diz mais: encostar-se à sua casa e ela não se manterá. Agarrar-se a ela e ela não ficará em pé. E Jesus disse, amém? Mateus 7:24, a parábola das duas casas. Que aquele que pratica a palavra, que confia no Senhor, é como uma casa que é firmada na rocha, que vem o vento contra ela e não derruba. Amém. Mas aquele que não teme o Senhor é como a casa construída na areia, que vem o vento contra ela e derruba. E é assim a vida do homem que não coloca a sua confiança no Senhor. A sua fé é tão pequena que é como uma teia de aranha. Basta um vento soprar e ela se arrebenta. Como é que está a tua fé nesta noite? Hanalabashê. Vamos refletir juntos nesta noite. Eu não estou isento, amém? Eu estou como profeta nesta noite para a tua vida. Mas o profeta nunca ficou isento da palavra que Deus mandou falar. Amém? Amém. E a palavra está passando aqui e aí. Como eu tenho costume de dizer, ela é uma espada de 2 gumes, 2 fios. Está passando aí e está passando aqui, irmãos. Eu estou recebendo. Amém. Se você não receber, eu recebo, Senhor. Amém, Senhor. Eu recebo. E aleluia, Senhor. E o salmista Davi, ele disse, como o varão que abriu aqui, o culto confirmou, aleluia, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, amém? Amém. E confirmou que era esta palavra que era para ser dita nesta noite, porque muitos têm abandonado a confiança no Senhor. Mas o salmista Davi, ele disse no Salmo 20, se você quiser me acompanhar, aleluia, no versículo Salmo 20, aleluia, no verso 7, diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, nós porém nos gloriemos no nome do Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Nós nos gloriamos no nome do Senhor nosso Deus. Amém. Porque o nome dele é santo, bendito e todo-poderoso. No nome dele é autoridade. Você precisa confiar neste nome e usar ele como arma para enfrentar os seus inimigos. E diz: eles se curvam e caem, nós porém nos levantemos e nos mantemos em pé. E nesta noite, se você está se sentindo caído, nesta noite Deus quer te colocar de pé. Amém. Porque cair é do homem e o levantar de Deus. Amém. Nesta noite Deus te toma pela tua mão direita e te levanta nesta noite. Te levanta para fazer aquilo que Ele começou na tua vida. Porque a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Amém. Crê somente. Aleluia. O salmista disse que uns confiam em carros, os carros caem nas curvas, os cavalos se cansam, mas nós não podemos andar curvados diante de circunstâncias, diante de desafios. Deus não quer te ver prostrado, Ele quer só ver você prostrado diante dEle. Amém. Que é o melhor lugar da adoração. Aleluia. Diante dEle. Amém. Aleluia. Salmo 40. Vire algumas páginas se você está me acompanhando. Se você não está me acompanhando, amém. Só preste atenção, não te distraia. Não te distraia, tenha foco. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Amém. Não entristeça o Espírito Santo. Ele age com ciúmes inexprimíveis por ti. Se você está aqui apenas por conta dos seus pensamentos estão longe, Ele sonda os corações e esquadrinha os pensamentos. Amém. Ele é temor de Deus nesta noite. Amém. Não para agradar o meu homem, mas para agradar o Todo-Poderoso Deus que está aqui neste lugar. Amém, Senhor. E diz aqui em Salmo 40: esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Quando você confia no Senhor, você clama a Ele, Ele vem até o teu encontro, Ele vem e te socorre.
Ele te estende a mão para ti. Aleluia. E no versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Se você quer ser um bem-aventurado nessa terra, em tudo que você fizer, você quer ser abençoado, aleluia, confia no Senhor. Amém. Põe no Senhor a tua confiança. Amém. Aleluia, Senhor. Por exemplo, amados, eu anotei algumas coisas aqui. Eu pretendo falar do que Deus colocou no meu coração. Amém, Senhor? Dê tempo. Por exemplo, uma vez eu vi uma história de um alpinista que ele subiu para escalar um monte muito alto. Alguns talvez já conheçam essa história. E lá em cima já nevava. E aí então veio uma neblina. E ele veio um vento forte e ele resvalou. E ficou pendurado por uma corda. Ele ficou pendurado por uma corda e aquela neblina ficou ali. E ele ficou com medo de cair. Ele ficou ali clamando: Deus, Deus. E Deus falou com ele e disse: corta a corda. Quantos já ouviram essa história? E ele disse: mas como é que eu vou cortar a corda? Se eu cortar a corda eu vou me esborrachar no chão, eu vou morrer, é muito alto. E aí o Senhor disse: corta a corda. E ele não cortou a corda. O Senhor disse: corta a corda. Eu, por favor, Deus, me ajuda, eu estou clamando por socorro. Talvez você esteja nessa noite e Deus está dizendo: corta a corda. Corta a corda que tem te prendido. Aleluia. E ele não cortou. E anoiteceu. E ele morreu de frio. No outro dia veio o pessoal do resgate e observou que ele estava num penhasco onde tinha um piso ali, naquele desfiladeiro, a mais ou menos a 1 metro. Ele podia ter cortado a corda e ele ia ficar ali de pé, e ele podia ter seguido a sua jornada descendo. Mas ele não confiou no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor, mesmo se o Senhor mandar cortar a tua corda, mesmo que você veja que há riscos para a tua vida. Mas assim como o pastor pregou há um mês atrás, mais ou menos, corra o risco, confiando no Senhor. Amém. Aleluia. Não temas o vento. Como Pedro foi até Jesus e andou sobre as águas, ele temeu o vento, por isso que começou a afundar. Mas ele correu o risco de andar sobre as águas. Ele confiou, e quando ele clamou por socorro, o Senhor estendeu a sua mão e o salvou. Aleluia. Nesta noite Deus estende a sua mão para a tua vida. Amém. Amém. Ele está pronto a socorrer. Amém. Corte a corda então, amados. Aleluia. Talvez você precisa cortar a corda de relacionamentos que só te põem para baixo, de pessoas que só murmuram na tua volta, pessoas que dizem que tu não tem saída, que já não tem mais solução, pessoas que te influenciam para este mundo, que te prendem, aonde você acaba perecendo, morrendo de frio na religiosidade. Deus não quer te ver como um religioso. Como eu disse uma vez aqui, o mundo nos chama de crente, o religioso nos chama de evangélico, mas Deus nos chama de filhos. Aleluia. Amém. Nós somos filhos. A nossa esperança tem que ser o Senhor. Jeremias 17. Vira algumas páginas, você vai ver Provérbios de Isaías mais adiante. Jeremias 17. Aleluia. Diz assim no verso 7. Aleluia. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar seu fruto. Aleluia. Se você está passando por um deserto, não se perturbe, confia no Senhor. Amém. Ele está contigo. Aleluia. É lá no deserto que Deus te usa, assim como Ele usou João Batista, que preparou o caminho no deserto. Jesus está voltando. Aleluia. E diz mais lá no verso 13, aqui mesmo em Jeremias 17: o Senhor é a esperança de Israel, e nós fomos enxertados em Israel. Amém. E diz assim: todos aqueles que te deixam serão envergonhados. No
o nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, como esse homem que ele não confiou no Senhor, ele acabou morrendo, seu nome ficou escrito no chão, como aqueles que abandonam a fé, seu nome está escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte de águas vivas, está dizendo aqui. Mas se você não abandona a fonte de água viva, se você buscar Ele, você dá fruto, porque a palavra diz que nós seremos conhecidos pelos frutos. Amém. E o nosso nome não vai ser escrito no chão, o nosso nome será escrito no livro da vida, na palma da mão do Senhor. Amém. E diz mais: cura-me, Senhor, e serei curado, salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Aleluia. E nesta noite é a noite que você pode ser curado. Essa é a noite da tua salvação. Amém. Aleluia. Confia nele. Como diz Salmo 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porém muitas pessoas entregam o seu caminho ao Senhor e dizem: a minha vida está na mão do Senhor, mas não confiam nele. Nós temos que aprender a confiar nele. Aleluia. Nós temos que passar os estágios da fé que Deus tem preparado para nós. Entrega o teu caminho, Senhor, logo confia nele. E depois você vai ver que muito mais Ele fará. Amém. Amém? Eu disse outra vez aqui: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que andar nesse caminho. Depois outro estágio, conhecer a verdade. E depois ter a vida. Você quer a vida de Jesus? Amém. Esteja atento então. Aleluia. Não te preocupes com orar. Aleluia. É melhor estar na presença do Senhor, aleluia, por algumas horas, do que passar a vida toda longe dele. Amém? Amém. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Tudo sempre acaba bem, irmãos. Eu anotei uma frase aqui que eu gostaria de repartir com vocês. E se ainda não está bem, é porque ainda não acabou. É porque ainda não é o seu fim. Amém? Pode entender? Ainda não é o teu fim. E Deus quer escrever uma nova história na tua vida, como um livro. Ele quer escrever na tua vida uma nova história. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos manusear a palavra de Deus. Vamos treinar a espada, amém? Quem está comigo? Amém. Somente alguns? Quem me ouve? Amém. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 2 diz que nós somos a carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, que as pessoas possam ver em ti uma história linda que Deus está escrevendo. Amém. Eu vejo uma história linda que Deus está fazendo na tua vida, Rafael. Eu vejo uma história linda que Deus está fazendo na tua vida, Leandro, na tua vida, Luciano. Aleluia. E diz assim, estamos já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Aleluia. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Glória a Deus. Deus está escrevendo uma linda história que está começando de dentro para fora no teu coração. Amém? Hebreus 3. Eu vou ter que apurar. Aleluia. Hebreus 3. Aleluia. Quantos estão se alimentando? Está gostoso? Amém. Quem quer ir embora? Aleluia. Hebreus 3. Eu estou me alimentando, Senhor. Como é bom estar na mesa de banquete. Teus frutos são deliciosos. Aleluia. Diz o verso 14 de Hebreus 3. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então nesta noite, não endureça teu coração. Não fique preocupado com o relógio, se desprenda. Amém? Porque nós vamos viver uma eternidade com o Senhor. Seja participante com Cristo. Amém? Até o fim.
Até o fim, deposita a tua confiança no Senhor. Amém. Eu vejo assim algumas pessoas aqui que têm confiado no Senhor porque estão experimentando o primeiro amor como a Aline, é gostoso de ver. Porque está ali confiando, entregando sua vida. Mas nós que já estamos há bastante tempo na fé, nós não podemos abandonar a confiança que nós tínhamos desde o princípio, porque nós somos participantes com Cristo. Ele está escrevendo essa história na nossa vida. E nós temos que deixar Ele escrever essa história. Amém. Não nós queremos fazer a nossa vontade, mas deixar que Ele faça a sua vontade em nós. Como diz em Romanos 12, que o Senhor roga que nós apresentemos como sacrifício vivo a Ele, santo e agradável. Esse é o culto racional. Por isso que nós temos que entender, para que nós venhamos experimentar da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós façamos a sua vontade, para que Ele venha fazer a nossa vontade. Amém. Tu tem que dar a resposta para Ele te dar a resposta. Faz a vontade dEle que Ele vai fazer a tua vontade. Jesus, Ele chegou a certo momento e disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade, não a minha. Ele disse para os seus discípulos que ele se preocupava em fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Amém? E Deus quer que nós venhamos a fazer a sua vontade. Por que eu estou enfatizando isso? Porque aqui em Hebreus mesmo diz que nós não temos que abandonar, portanto, a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. E no versículo 36 é outro tópico que eu quero enfatizar nesta noite. Amém? Que diz: como é feito, tendes necessidade de perseverança. Nós temos que ser perseverantes. Amém. Para que, havendo feito a vontade de Deus, segundo tópico, fazendo a vontade dele, que nós venhamos alcançar o quê? A promessa. Muitos procuram a promessa do Senhor, mas não estão perseverando em alcançar as suas promessas. E não estão fazendo a sua vontade. Você quer experimentar as promessas do Senhor? Porque Deus é fiel. Diz a palavra que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo Ele prometido, Ele há de cumprir. Amém. Tendo Ele falado, Ele há de fazer. Amém. Nós recebem. Aleluia. Então faça a vontade de Deus e persevere. Persevere. E Tiago 1,3 diz, se você virar algumas páginas aqui no livro próximo de após Hebreus, é Tiago, capítulo 1, no verso 3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quer dizer que Deus te prova, Deus te leva a desafios, porque Ele quer ver a tua perseverança, se você vai abandonar a confiança nele ou não. Ele coloca você em situações, e não temas, Ele é contigo. Diz as Escrituras que Deus não dá prova maior que você não possa suportar. Amém. Tudo que você está passando, você pode suportar, você pode passar. E Deus quer te ver aprovado como um bom estudante no final do ano que passa de ano. Amém. Mas infelizmente alguns não têm perseverado e têm desanimado e desistem já no primeiro bimestre, no segundo bimestre, e aí param de estudar. Cito isso como um exemplo. Muitos têm desistido dos seus sonhos, dos seus casamentos, da sua carreira profissional, dos seus ministérios, porque não têm perseverado. Abandonaram a primeira confiança que tinha no Senhor. Hanabashê, nunca abandona a tua confiança nele. Hanashê Kandarabashê. Oh, Hanagandarabashê. Deus é fiel para cumprir cada palavra dita a nós. Ele tem promessas. Mas no primeiro lugar Ele quer ver a nossa perseverança, como diz mesmo aqui em Tiago 1,12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, na qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, Senhor. Quantos amam o Senhor esta noite? Eu creio. Uma coroa preparada para ti. Persevere. Não apenas para alcançar as promessas que Ele tem para ti, que são terrenas, mas aquela promessa que Ele tem para ti, eterna, que é colocar uma coroa sobre a tua vida, a salvação. Como diz mesmo aqui em Tiago 2, verso 5: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros dos reinos que Ele prometeu aos que amam. Você é herdeiro do reino. Amém. Você é herdeiro do reino, e Ele prometeu a ti, porque Ele te ama. Ele nos ama. Ele nos escolheu primeiro. Aleluia. E Ele é fiel. Aleluia. Nós precisamos perseverar.
Já estou terminando, irmãos. Aleluia. Nós temos que perseverar o que também, irmãos? Da oração. Colossenses 4:2 diz que nós temos que perseverar na oração. E a igreja primitiva eles perseveravam no que também? Na doutrina dos apóstolos. Nós temos que perseverar na palavra de Deus. Perseverar. Amém? Amém. E diz 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Aleluia. Verso 11 e 12. Aleluia. Irmãos, eu faço questão de citar essa palavra porque, como eu digo, a boca e a voz pode ser minha, mas a palavra é de Deus. Amém. E diz aqui, ó, em 2 Timóteo 2:11, fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele, e se perseverarmos também com ele, reinaremos, e se negarmos, ele por sua vez nos negará. E se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Mas o verso 12 diz: se perseverarmos também com ele, reinaremos. É preciso que nós venhamos a perseverar para desfrutar desse reino que ele já tem preparado para aqueles que o amam. Porque nós já estamos vivendo o reino, assim como nós aprendemos lá no retiro. E nós temos que entender uma coisa: João Batista veio, aleluia, falar do reino. Jesus manifestou o reino. E a igreja tem que estabelecer o reino. Amém. E o reino já é vir chegar sobre nós. O reino dos céus já está sobre nós. Aleluia, vem reinar, Senhor, nesta noite. Portanto, nesta noite, eu quero te dizer, aleluia, não abandone a tua confiança por causa dos teus prazeres, por causa dos teus desejos. Persevere, vale a pena, como a gente canta aqui, vai valer a pena, você vai ver quando chegar lá na glória. Amém. Amém? Quem diz aquele louvor antigo, quem é mais tempo na fé sabe, que nós cantamos, aleluia, que confio no Senhor, que Ele não vai falhar. Amém? Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém? Amém. Posso confiar. Quem é que pode confiar? Amém. Amém? Nós temos que confiar. Amém? Aleluia. E João, capítulo 5. Só mais alguns versos, irmãos. Aleluia. Vamos rapar o tacho. Vamos, aleluia. Aleluia. João 5. João 5. Aleluia. Verso 30 diz: aleluia. Aleluia, santo é teu nome, Senhor. Jesus disse, Ele nos deu exemplo, porque não procuro fazer a minha vontade, sim daquele que me enviou. E no Mateus 7, 21, aleluia, Mateus 7, 21, amados, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então nós temos que fazer a vontade do Pai para entrarmos no reino do céu e já vivemos o reino. Amém? Amém. E como é que você tem sido como filho? Um filho mimado, teimoso, que nem aquelas crianças que se vêem no mercado, ficam batendo os pés porque querem, me dá, como uma sanguessuga, me dá. Você exige do Senhor aquilo que você quer e você não está disposto a deixar Deus fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele quer, que é melhor, que é perfeito, bom e agradável. Não seja teimoso com o Senhor, faça a sua vontade, para que você venha receber as suas promessas na sua vida. Amém? Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. E uma das promessas que o Senhor tem para ti está em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. Porque as pessoas se detêm apenas em promessas materiais, promessas físicas. É importante, Jesus vem para nos dar vida que tem abundância, sim. É importante que você tenha vida, mas nesta noite eu estou te confrontando. Eu não estou falando uma palavra para ti aqui nesta noite que você viva, mas que você morra. Talvez você fique assim, mas eu tenho que morrer. Sim,
Jesus disse que nós temos que morrer para nós mesmos. Paulo diz que é importante que eu morra porque é lucro. Amém? Que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.